O vídeo de hoje é uma aula especial, então vamos falar sobre trigonometria. Mas antes, se inscreva no canal, comentem e deixe o like se vocês gostarem do vídeo. A palavra trigonometria vem do grego trigonon, que significa triângulo, e metron, que significa medida. Ou seja, a trigonometria é o estudo das relações entre os lados e ângulos do triângulo. Ela nasceu para resolver problemas de astronomia e navegação, mas hoje é usado em engenharia, física, arquitetura, computação gráfica, entre muitas outras aplicações. Um ângulo é formado por duas retas ou segmentos que se encontram em um ponto. A trigonometria básica começa com triângulos retângulos que têm um ângulo de 90 graus. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. O cateto adjacente é o lado que encosta ao ângulo, e o cateto oposto é o lado em frente ao ângulo que estamos analisando. As razões trigonométricas principais são o seno de um ângulo, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno de um ângulo, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente do ângulo, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Daqui podemos extrair que o cateto oposto é igual, passando a hipotenusa que aqui está dividindo, vai para o outro lado como multiplicação, é igual ao seno do ângulo vezes a hipotenusa. Mesma coisa aqui. O cateto adjacente é igual ao cosseno de um ângulo vezes a hipotenusa, porque aqui está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então passa a multiplicar por aqui, por aqui. Essa é a razão. Vamos agora para as identidades trigonométricas importantes, que é o seno de um ângulo ao quadrado mais cosseno de um ângulo ao quadrado é igual a 1. A outra é tangente de um ângulo é igual ao seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo. Vamos para um exercício. Se o seno de um ângulo é igual a 0,6, qual é o cosseno? Aplicando aqui a fórmula, fica 0,6 ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. 0,6 ao quadrado é igual a 0,36 mais cosseno ao quadrado, que é igual a 1. Então, cosseno ao quadrado é igual a 1, e aqui é mais, passa para o outro lado com menos 0,36. Então, cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 0,64. Como aqui é potência, aqui passa para o outro lado como raiz. Então, cosseno do ângulo é igual a raiz de 0,64. Então, cosseno do ângulo é igual a mais ou menos 0,8. E por que mais ou menos? Porque o quadrado de um número é sempre positivo. Agora vamos para outro conceito. Ângulos são semelhantes quando os dois têm ângulos de 90 graus e os outros ângulos também iguais, como aqui. Ângulos de 30 graus e nesse caso aqui o que sobra é 60 graus, porque o total é 180. Então, são ângulos semelhantes. O seno, o cosseno e a tangente são iguais. Se no primeiro triângulo a hipotenusa é 10 e no segundo
que tem o dobro do tamanho, a hipotenusa no caso vai ser 20. E o mesmo vale para os catetos. Vamos agora achar o cateto adjacente, que é igual a hipotenusa, que é 10, vezes o cosseno do ângulo, que é o cosseno de 30, que é igual a 10 vezes cosseno de 30 é 0,866. Isso está lá na tabela trigonométrica. Então, o cateto adjacente é igual, é só andar, multiplicação por 10 é só andar com a vírgula uma casa. Vem para cá. Então, fica 8,66. O cateto oposto é igual a hipotenusa vezes o seno de 30, que é 0,5. Então, o cateto oposto é igual a 5. 10 vezes 0,5 é igual a 5. Vamos aqui para o segundo. O cateto adjacente, agora desse aqui, é igual a hipotenusa, que é 20, vezes 0,866. Então, o cateto adjacente é igual a 17,32. E o cateto oposto é igual a hipotenusa vezes o seno de 30, que é 0,5. Então, o cateto oposto é igual a 10. Vê que é exatamente o dobro. A hipotenusa é o dobro da primeira e o cateto oposto é o dobro. Aqui é 10, aqui é 5. E o cateto adjacente também é o dobro. 17,32 e aqui 8,66. Eles são proporcionais. Se esse triângulo aqui fosse 50% a mais, fosse 15, a hipotenusa, todos os lados aumentaria 50% também. E assim vai, se for 20%, se for 30%. Porque eles são triângulos semelhantes. Então eles têm tamanhos proporcionais. Agora vamos falar do Teorema de Pitágoras, que estabelece uma relação fundamental entre os lados de um triângulo retângulo, afirmando que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, chamando a hipotenusa aqui de A e o cateto de B e C. Então, utilizando essa fórmula, qual é o valor da hipotenusa? Utilizando o Teorema de Pitágoras, a hipotenusa é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 9 mais 16. A hipotenusa ao quadrado é igual a 25. Se aqui é uma potência, passa para lá como raiz. Então, fica a hipotenusa é igual a raiz de 25. A hipotenusa é igual a 5. Resolvido utilizando o Teorema de Pitágoras. Vamos a um outro exemplo. Utilizando o Teorema de Pitágoras, vamos fazer 20 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual mais cateto ao quadrado, que é igual a 16 ao quadrado, mais o C ao quadrado, que é o outro cateto que nós não sabemos o valor. 20 ao quadrado é igual a 400, 16 ao quadrado é 256, mais o cateto ao quadrado. Agora, aqui, como é positivo, nós vamos passar para o outro lado como negativo. Então, vai ficar 400 menos 256 é igual ao cateto ao quadrado. 400 menos 256 é igual a 144. 144 é igual ao cateto ao quadrado. Como aqui é potência, passa para o outro lado como raiz. É sempre o inverso. Então, vamos resolver aqui no canto. Vai ficar raiz de 144 é igual ao cateto. Raiz de 144 é 12. Então, o cateto é igual a 12. Está aqui a resposta. Fácil. Deixem no comentário se vocês tiveram alguma dificuldade ou se acharam fácil de resolver. Neste vídeo eu apresentei a trigonometria, as razões trigonométricas principais, seno, cosseno e tangente, os triângulos semelhantes, as identidades trigonométricas importantes,
além do conceito de semelhança de triângulos e o teorema de Pitágoras. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e comentem. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.